Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar de uma juventude eterna. Com certeza você já escutou o nome Dorian Gray em algum lugar. Ele não é o cara mais conhecido do planeta, mas além do livro O Retrato de Dorian Gray, que é bem famoso, ele também apareceu como personagem em algumas outras obras, tipo O Mundo Sombrio de Sabrina. E eu vou começar a contar a história desse cara com a característica mais importante dele, que era a beleza. Ele era muito lindo mesmo. E toda essa beleza atraiu um cara chamado Basil, que ficou super apaixonado por ele. Inclusive, no livro aqui tem uma declaração de amor belíssima, assim. E o Basil decidiu pintar um retrato do Dorian Gray. E daí ele tava lá posando pro quadro, era a última sessão, quando um amigo do Basil aparece, o Harry. E esse cara, ele era meio hedonista, ele queria viver todos os prazeres da vida, ele não ligava muito pra consequências, ele era meio babaca até às vezes. E daí o Harry faz um discurso pro Dorian pra falar como ele era lindo e como ele tinha que aproveitar essa juventude, porque ele não ia ser bonito e jovem pra sempre. E daí que cai a ficha do Dorian Gray, ele não vai ser jovem pra sempre. E daí ele começa a chorar e começa a falar que tem muita inveja do quadro porque ele vai ser bonito pra sempre. E daí ele começa a rezar pro quadro envelhecer e ele não. Isso foi bem cringe, mas os dois amigos consolaram ele e passou. E esse livro envolve romance, tá? Então o Dorian Gray se apaixona por uma atriz chamada Sybil Vane. Ela era de uma classe social diferente da dele, na época que o livro foi lançado, isso era muito relevante, muito importante, tá? Ela trabalhava em um teatro horrível, mas apesar de tudo, ela era uma atriz excelente, que deixou ele completamente apaixonado. E daí o Dorian pede ela em casamento e na noite seguinte leva os amigos Henry e Basil pra verem ela atuando. E ela foi péssima, muito, muito, muito ruim mesmo. E daí ele fica super envergonhado e depois que a peça termina, vai até o camarim pra falar com ela, pra ver o que aconteceu, pra saber se ela tava doente. E a resposta é uma declaração de amor lindíssima. Ela fala que antes ela conseguia viver pelas personagens, mas que depois de conhecer ele, ela não conseguia mais, porque tudo pra ela passou a ser artificial e falso, porque nada era tão real quanto o amor que ela sentia por ele. Só que ele tinha se apaixonado pela atriz, por achar ela extraordinária, achar que ela tinha um dom, e agora que ela não era mais extraordinária, ele ficou bem decepcionado e terminou com ela de maneira cruel. Ele foi super babaca, Sybil se joga nos pés dele, ele ignora e vai embora. Nessa mesma noite acontecem duas coisas interessantes. A primeira é que o Dorian Gray chega na casa dele e repara uma leve alteração no quadro. Ele repara que agora a imagem dele tá com uma expressão cruel. E a segunda coisa é que a Sybil Vane se mata. O Dorian surta com a mudança no quadro, fica se perguntando se aquilo é mesmo possível. E o Harry vai até a casa dele pra consolar ele pela morte da Sybil, né? E daí, depois de ouvir toda a história, ele dá uma passada de pano gigantesca pro menino, fala que o que aconteceu não foi culpa dele, fala pra ele não se prender ao passado, e por fim ele dá um livro pro Dorian Gray, um livro que tem um protagonista bem vida louca. E assim, depois de ler esse livro e ficar encantado com o personagem, o Dorian Gray decide viver tudo que ele pode viver. Afinal, ele não ia envelhecer e a aparência dele não ia ser afetada por nada disso. E os anos passaram, né? No começo do livro ele tinha 17 anos e nesse ponto ele já tava com mais de 30. E quando ele começou a ter essa vida de experiências muito loucas, as pessoas admiravam ele, porque o tempo passava e ele não envelhecia, e ele fazia de tudo. Só que não demorou muito para a sociedade ali começar a ter uma certa repulsa dele, a evitar ele. Não só pela reputação péssima que ele tinha construído para si, mas porque todo mundo que se envolvia com ele se dava mal de alguma maneira. Teve uma galera que foi completamente arruinada e tiveram outras pessoas que se mataram. Então a sociedade ali começou a dizer algo do tipo, toda vez que o Dorian Gray entrava em um lugar, a infâmia seguia ele. E vamos comentar que naquela época a reputação era um rolê muito importante, tipo, muito mesmo, principalmente para as mulheres. Uma reputação ruim podia levar uma pessoa a uma desgraça sem fim. E sabendo disso, um velho amigo do Dorian, o Basil, vai falar com ele pra saber se as coisas que diziam sobre ele eram verdade, se ele era tão horrível assim. E daí o Dorian Gray diz que vai mostrar a alma dele e leva o Basil até o quarto onde ele escondia o retrato. O Basil não acredita no que ele vê e quando ele percebe que era realmente o quadro dele que estava apodrecendo no lugar da alma do Dorian, ele se ajoelha e começa a rezar e vira pro Dorian e fala pra ele rezar também. Porque se aquele quadro representava a alma dele, então ele era muito pior do que o que diziam. E daí o Dorian Gray tem um ataque de raiva e mata o Basil. O quadro dele, que já tava feio, fica mais feio ainda e começa a escorrer sangue dele. E desesperado pra não ser preso, o Dorian chama um amigo, o Alan,
que era um químico muito inteligente, que já tinha feito várias experiências com corpos. E assim, naquela época, o Basil estava indo passar uma temporada em Paris e não existia câmera, então a única prova do crime era o corpo. Só que o Alan não queria ajudar ele em absolutamente nada, então o Dorian se sente obrigado a chantagear ele, e daí o menino cede e se livra do corpo para não ter os seus segredos revelados. Pouco tempo depois disso, o Alan também se mata. Um pouco depois disso, o Dorian tem um lapso de consciência e decide que ele vai ser bom, que deixou a vida de pecados para trás. Ele até faz uma ou duas boas ações e vai correndo ver o quadro para saber se aquela imagem podre da alma dele tinha ficado um pouco melhor. Só que na verdade ela ficou ainda pior e tinha mais sangue. E daí ele decide se livrar de todo o seu passado de pecados e esfaqueia o quadro. Só que nisso ele próprio leva a facada, né? Como se alguém tivesse esfaqueado ele quando ele esfaqueou o quadro. Ele se torna aquela criatura horrenda que era a alma dele e o retrato voltou a ser aquele original lindo que o Basil tinha pintado. E eu preciso dizer que eu adorei o livro, mas eu achei esse final péssimo, bem merda, mas é isso, né? Vida que segue. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.